8h41, já voltamos com o nosso Folha no Ar e aqui no intervalo a gente mantém aí o ritmo acelerado de conversa, naturalmente, troca de ideias e informações, e a gente vira crítico de propaganda política, aqui tem de tudo, né? Aliás, esses intervalos, eles, já falei isso aqui, eles dão um podcast à parte. Bom, hoje no programa, com oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderníssima especializada em vacinas, e o apoio de Green Energia Solar. Temos o jornalista Luiz Abreu Barbosa na bancada, com o nosso convidado, professor Frederico Sá, cientista político, professor da UF e pesquisador da relação civil-militar. Aloysio, por gentileza, abre esse bloco aí, fazendo favor. Vamos falar de eleição presidencial, Frederico, nesse bloco, e terminar falando de militar novamente. No Brasil, duas coisas, nos últimos anos, não associadas. Nogueira citou uma matéria do Globo, porque parece claro que todas as pesquisas, né? Bolsonaro, Paraná sobretudo, Rio Grande do Sul está quebrando um pouco a dar do leite, mas ele leva ainda. Bolsonaro leva no Sul, Centro-Oeste e Norte, muito equilibrado, mas talvez o Bolsonaro leve, sobretudo pelo peso dele no Centro-Oeste com o agronegócio. Nordeste não é 7-1, mas é 6-2 ou 5-2 de Lula, né? E a eleição vai se definir no Sudeste, né? Que é a região de maior densidade eleitoral. Bolsonaro vem tirando diferença, talvez até ter passado, algumas pesquisas parece na frente no Rio de Janeiro, outras não. E São Paulo, com o Tarcísio, candidato dele, ex-ministro da Infraestrutura, candidato dele ao governo de São Paulo, tem tirado nas últimas pesquisas grande diferença em relação a Fernando Haddad, né? Grande diferença. E crescendo em todas as faixas. E, como você, Nogueira, citou, um estado emblemático é o seu, que é Minas. Tem que ser emblemático, né? A última pessoa que perdeu em Minas igual a presidência da República foi uma rapaz chamado Getúlio Vargas em 1950. Então, vocês têm esse condão de definir o presidente da República, né? Pelo menos nos últimos 72 anos, algum tempo. E lá o Zema, que caminha para ganhar no primeiro turno, entrou na região metropolitana, que sempre foi refratária a ele, Calil, prefeito de BH, não conseguiu segurar. Todas as pesquisas mostram isso, que ele está com... se eu não me engano, o Datafolha deu 62% dos votos válidos, é um negócio impressionante. E Zema apoiou o Bolsonaro, né, em 2018. Qual peso você acha que o Sudeste, falo como mineiro também, né, que o Sudeste vai ter nessa eleição presidencial? Bom, na verdade, o Sudeste define as eleições, né? Porque a gente não precisa nem assim. Tem o Rio de Janeiro, tem Minas Gerais e tal, mas é muito importante pensar em São Paulo, né? Por uma série de razões. Agora, há pouco a gente estava conversando sobre PIB. O PIB de São Paulo é maior do que o PIB do Rio e de Minas Gerais somados, né? Então, tem uma população de, salvo engano, bate aí 40 milhões de habitantes. Então, é importante vencer em São Paulo, né? É muito importante vencer em São Paulo. Agora, pelo quadro que você desenha, né? Então, primeiro, do ponto de vista quantitativo, né, tem que vencer no Sudeste, tá? Porque aí compensa eventuais tropeços aí em outras regiões do país. Tem que vencer no Sudeste, né? O assunto está aqui. Mas tem uma outra coisa que eu acho que também é muito problemática, pensando nós todos como brasileiros, né? Como que como que esse tipo de polarização dividiu o país, né? Uma região mais rica e mais branca está muito pendente para um lado, uma região mais pobre, mais sertaneja, mais cabocla, mais negra, está muito pendente para um outro lado.
né, esses últimos anos, muito embora na ciência, né, na política, na ciência social, a gente sabe que há muitos Brasis, né, nos últimos anos, isso ficou muito claro no sentido quase da criação de identidades distintas, né, e da recusa de certas parcelas da população se sentirem partícipes do mesmo ecumênico político de uma outra parcela da população. Né? Tinha-se muito medo de que, mas o PT dividiu o país com esse negócio de rico e de pobre. Na verdade, quem dividiu o país foi essa última administração federal, né? Com essa coisa com essa coisa sectária dessa extrema-direita. Né? E isso é muito perigoso, porque é uma clivagem que é muito difícil de ser superada. Né? Muito difícil. Porque você tem, de um lado, uma determinada população, e você tem, do outro lado, uma outra população, são populações que não conseguem escolher entre si pontos de contato e de convivência. Isso é muito perigoso para o país como ecumênico político, né? O que significa sentir-se brasileiro? Né? Agora é sentir-se bolsonarista ou sentir-se petista. Isso é uma coisa péssima. Péssima, péssima, péssima. Eu não consigo imaginar a resolução desse tipo de clivagem no futuro próximo. O ano que vem vai ser um ano muito difícil. Né? E aí os próximos anos, pensando mais para frente, serão anos muito difíceis. O ano que vem, especificamente, né, por conta dessa, digamos assim, por conta dessa mágica que foi feita com o preço da gasolina e do álcool, né, e que o ano que vem vai estourar. Porque o ano que vem esse negócio vai ter que ser corrigido. Né? Então, sendo corrigidos, os preços da gasolina e do álcool vão disparar muito rapidamente, então a inflação ano que vem vai ser uma coisa difícil. Deixa eu engatar nessa resposta sua para uma pergunta, para não passar muito também de um outro ponto que você falou anteriormente. Primeiro, se você, como cientista político, não concorda, que, assim, eu acho que ninguém isento vai negar, essa coisa do nós contra eles alcançou proporções estratosféricas com o bolsonarismo. Não vou nem falar com o governo Bolsonaro, né? Onde você prega a eliminação do outro, né? Até física. Tá aí o caso de Foz do Iguaçu, para não deixar ninguém mentir. Mas você não concorda que o nós contra eles foi também, sim, instalado, insuflado, sobretudo no momento que o barco começou a fazer água, no governo Dilma, perto do impeachment, ali pelo PT também. E deixa eu fazer uma outra pergunta relativa a essa coisa, dessa mudança de posições. Nós temos hoje há 26 dias das urnas, 26 dias, das urnas de 2 de outubro. Fatalmente vamos ter mais 28 pela frente, no segundo turno do dia 30, do mês que vem. Mas até aqui, quer dizer, então não dá para fazer previsão, futurologia. Mas até aqui, pegando esse gancho que você falou do ICMS aí, até aqui, mais do que o ICMS, no qual o Bolsonaro conseguiu sim voto da classe média, comecei o programa falando sobre isso, mais do que o ICMS, e concordo, a conta vai vir no que vem, até porque os estados vão tirar dinheiro de onde para continuar ofertando educação, saúde, tem que sair de algum lugar. Né? Mas a bala de prata de Bolsonaro não foi o ICMS dos combustíveis, foi o Auxílio Brasil, de R$600 pago desde o último dia 9 de agosto. Chegou a apontar a expectativa, em algumas pesquisas, chegou a apontar uma melhora dele sim. Mas as 3 últimas pesquisas, a saber, Datafolha de quinta-feira, BTG FSB de segunda e PEC de segunda, ontem também, 2 ontem e uma quinta, demonstram que após essa tirada de diferença, que é onde Lula sempre teve mais voto, Bolsonaro está perdendo voto. Ele está perdendo voto. As 3 últimas pesquisas, Datafolha de quinta, BTG FSB e PEC de ontem mostram isso. Você não acha que o eleitor pobre sempre foi mais pragmático e menos ideologizado, né? Não é um recado muito claro que esse povo está dando ao pegar o dinheiro
e continuar votando em Lula ou não? Então são duas perguntas. Nós votaríamos no PT e o exemplo do eleitor pobre, até aqui, que ninguém tem garantia, isso pode mudar até a eleição. Né? Assim, as coisas têm um determinado teto. Né? Toda mensagem que é muito radicalizada, ela tem um determinado teto. Só um pequeno parênteses, né? É uma tragédia você ter no país milhões de pessoas dependerem de R$600 do governo. Né? Porque pensa bem, pessoal, R$600, pouco mais de $100. Né? Pouco mais de $100. E para milhões de brasileiros, essa é a diferença entre viver sem fome e viver com fome. Às vezes é a diferença entre a vida e a morte. Uma coisa muito, muito, muito triste. Né? Então, fecha a parêntese. Por outro lado, também demonstra que você acabou de mencionar esse pragmatismo das pessoas. Ora, bolas, eu estou precisando, eu vou pegar. Isso não quer dizer que eu gosto desse cara. Né? Porque... E também, assim, é importante que muitas vezes isso passa batido, muito embora seja óbvio, né? As pessoas não são burras. Né? As pessoas não são burras e as pessoas não são desmemoriadas. As pessoas sabem o que elas passaram nos últimos anos. Quer seja do ponto de vista de acesso a emprego, de acesso à renda, quer seja do ponto de vista de humilhação. As pessoas não são burras. Então, tudo isso tem um teto. Então, me parece que esse teto foi atingido. Tá? Como você falou, né? Nós não sabemos o que vai acontecer de hoje até as eleições, porque também não sabemos muito bem se os institutos de pesquisa souberam ajustar suas metodologias para esse tipo de campanha de WhatsApp, esse tipo de campanha em jogos pelo telefone, campanhas pelo aplicativo. Não sabemos se essa métrica dos institutos de pesquisa conseguiu alcançar essas tecnologias em que a campanha está sendo feita. Tá? O que eu acho, entretanto, é que, assim, voltando ao primeiro ponto que você falou, dessa coisa do nós e eles, né? Essa coisa do nós e eles era muito comum porque a gente não tem perfil associativo. Então, como nós não temos, nós brasileiros, né, muita prática na associação, nós não conseguimos estabelecer um patamar comum de negociação. Então, fica uma coisa, né, usando os exemplos que a gente já usou um pouco mais cedo, fica uma coisa futebolizada. É a minha torcida contra a sua torcida. E o meu time só pode vencer se o seu time perder. E isso é a própria definição de antipolítica. Porque política eu sempre digo isso para os meus alunos, né? Política é uma coisa que você faz com. Eu faço política com as pessoas. Tá? Eu não faço política sem as pessoas, eliminando as pessoas do debate ou eliminando fisicamente. Isso é a morte, é o fracasso da política. Então, entre outras coisas, a forma como isso está se processando nesses últimos anos é uma testemunha do nosso fracasso de fazer política, né? Nós não sabemos fazer isso e parece que nós desistimos de aprender como é que se faz isso. Bom, essa coisa de fazer política no Brasil, ela vai se remodelando a cada eleição, né? Tem aqui um grupo de WhatsApp do programa, professor, e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa, e eu quero pegar lá uma pergunta da Silvana Venâncio, que é jornalista, mora em Bom Jesus, está aí perto do senhor também, do Itabapuana, e ela diz aqui: professor, pergunta interessante, é para a população ter medo com os resultados das eleições, se não for a favor do atual presidente Bolsonaro, de que aconteça algo como nos Estados Unidos, por exemplo? Depende. Medo de... Porque, olha só, o medo é um alimento, né, da campanha. Agora, se for para ter medo, e por causa do medo, votar no candidato X, aí eu acho que não se deve ter medo, não. Agora, medo no sentido de que não se sabe qual será o dia da manhã, isso certamente, porque eu aprendi com um militar, uma frase que eu ouvi de um militar certa feita: o medo é um sentimento muito salutar, porque o medo te faz pensar no que você vai fazer depois. Tá? Por outro lado, se você tem medo antes de tomar sua decisão, você vai tomar uma decisão ruim.
né? Então, porque, olha só, e tem outra coisa também, né? O que define uma situação política não é o medo, é a coragem cívica. Tá? Então, você toma a sua decisão, você assume a sua decisão e você abraça a sua decisão. Tá? E aí você abraça o seu projeto de país. Porque aí, o que se usa como esse negócio, se as pessoas devem ter medo. As pessoas, isso é um instrumento da campanha atual. Você deve ter medo do que vai acontecer. Se você não votar em mim, vou dar um golpe. Se você não votar em mim, vai vir comunismo, vai roubar suas coisas. Esse medo não pode ser... esse medo, depois, contra, e esse medo vai produzir um resultado horroroso. Tá? Agora, por outro lado, né? Que país eu quero? Eu tenho medo que esse país se torne pior ainda? Isso aí eu acho que é um bom aditivo para as pessoas tomarem decisões. Tá? Mas não é assim, né? Da forma mais pragmática possível. Você tem que ter medo do ano que vem? Sim. Porque vai ser um problema com essa coisa de gasolina e álcool. Vai ser um problema enorme. Enorme, 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 enorme. Quem quer que seja eleito vai ter um pepino para descascar o ano que vem. Não, e aí, a gente completar de novo, não só o ICMS reduzido dos estados, vai no mínimo influenciar em perda de serviço, ou de qualidade, ou de oferta de serviço, como ainda mais que o ICMS. Esses 41,2 bilhões, ninguém plantou a semente e cresceu em pé, isso saiu de algum lugar. Estouro de teto, né? Estouro de teto, e antes teve já teve aspectos precatórios antes, para chegar a 400, que rolou as dívidas transitadas em julgado da União para frente, os credores vão recorrer. Então, são várias bombas armadas aí para 2023. Não, isso é muito dramático, porque assim, vai faltar dinheiro para pagar salário. Né? Então, aí você já pode prever greves. Né? A rede estadual precisa de salário, a rede municipal precisa de salário, todo mundo sabe o que acontece quando o salário da polícia atrasa. Vai ser um ano muito difícil. Vai ser um ano muito difícil. Vai ser um ano de muita greve, de muita inflação. Vai ser um ano muito difícil. Sim. Independente de quem vencer, vai ser um ano certamente muito difícil. Eu vou colocar só desculpa, Luiz. Perdão, vou atrapalhar não vou fazer pergunta. Só vou colocar uma frase. Eu tenho mais medo do ano que vem do que de quem vai ganhar a eleição. Perdão. Se fosse para tirar de entrevistador e não entrevistado a frase do programa, você traria com essa, Nogueira? Mas aqui a noiva é o entrevistado. Terminar com os militares. Tem uma analogia que um jornalista muito criativo, até porque passou pelo Extra Jornal Popular. A Folha teve a Hora, o Grupo Folha, e o Jornal Popular te permite fazer coisas que o jornalão não permite, né? Pode ser mais criativo, fazer pegadinha no título, né? E Otávio Guedes, que foi editor do Extra há muito tempo, hoje é da Globo News. Ele é um cara de tiradas muito boas, né? Sacadas muito boas. Ele fez uma que eu termino com ela para fechar essa questão, fechar a entrevista. Não sei se o Nogueira quer falar mais alguma coisa, fazer mais uma pergunta. Voltando ao tema inicial, que são os militares. O Guedes disse que se todas as pesquisas confirmarem o Bolsonaro perder a eleição e não tivermos um golpe, olha os condicionantes, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, se tudo isso se confirmar, Bolsonaro talvez vá representar para os militares brasileiros o que as Malvinas representaram para os argentinos. É uma sacada do Guedes que é no mínimo criativa, né? Que realmente os argentinos... As ditaduras militares da Argentina e do Chile foram certamente muito mais cruéis que a brasileira. Não que deve fazer graduação de crueldade, mas mataram mais. Né? No entanto, o militar chileno não apita no Chile hoje. O militar argentino não apita na Argentina. Temos aqui militar apitando e nem falamos aqui em justiça eleitoral, em apuração de eleição. Então,
voltando nesses dois temas aí, você acha que o Bolsonaro, a se confirmar a derrota nas urnas, pode ser as Malvinas dos militares brasileiros? E o tema que a gente não tocou, quero que você fale, para fechar, dessa atuação do Ministério da Defesa como se fosse papel constitucional de órgão executivo ou de Forças Armadas arbitrarem sobre a eleição. Não seria para transporte único e logística, né? Enfim, o que você acha desses dois pontos? Bom, o grande motivo para a igreja não se meter na política é porque quando a igreja se mexe na política e perde, as pessoas perdem a fé no governo, que perdem fé em Deus. Né? O problema dos militares se envolvendo na política vai mais ou menos nessa direção. Eles perdem a eleição e ainda perdem a confiança da população, porque aí a Força Armada deixa de ser uma instituição que defende os interesses nacionais e passa a ser vista como uma instituição que defende interesses de um partido ou de uma facção. Perdendo a eleição, perde a eleição e ainda perde o prestígio. Então, isso realmente é uma coisa... foi um passo bastante arriscado que nossos militares tomaram, muito embora nós saibamos que não se deve falar das Forças Armadas como se fosse uma coisa unitária, e homogênea. Mas na hora do desgaste, respinga em todo mundo. Né? Então, da mesma forma que vai ser difícil para o país superar essa divisão que nós estamos observando nos últimos anos, deve ser difícil para os militares voltarem a se identificar com questões nacionais e não com essa pauta conservadora e com essa pauta de costumes, porque não só os militares se envolveram mandando representantes para o TSE, que é uma jabuticaba, né? Uma coisa que só existe por aqui, né? Como também se envolveram em pautas dos costumes, né? Já vi generais falando aí da família brasileira, do aborto, de políticas de gênero, né? De questões educacionais. Os militares também se envolveram na pauta de costumes, né? Isso só pode ser compreendido a partir da perspectiva de que os militares brasileiros têm por principal função o controle do processo social do Brasil. Né? Dadas as peculiaridades do Brasil, nossos militares não estão muito direcionados para a defesa do Brasil contra inimigos externos, contra ameaças militares externas. A função militar no Brasil é o controle do processo social. Aí você entende, né, por que estão aí se metendo nas regras eleitorais, por que estão discutindo drogas, por que estão discutindo aborto. Tá? Porque é uma questão no nosso país, não é de defesa da soberania nacional contra uma ameaça militar externa. É a defesa do Brasil contra os brasileiros. É a defesa do Brasil pela manutenção de um dado projeto social, que passa pela escravidão, que passa por uma certa interpretação do cristianismo e que passa por uma certa visão do que é certo e do que é errado. Exatamente, passa por esse caminho aí, professor. Quero agradecer o senhor aqui, em nome de toda a equipe do programa. Como que passa rápido, né? Quando a conversa é boa, é inteligente, é esclarecedora. Dizer que é sempre, né, Luiz? É sempre uma honra, né, poder a gente contar com sua presença aqui. Espero que possamos, em breve, ter aí também a sua presença de fato aqui nos estúdios, né? Apesar de remotamente já ser satisfatória, né? Não tenha dúvida disso. Desejo todo sucesso aí e, sobretudo, vamos ficar na torcida para que esse 7 de setembro, né, não passe mais do que, né, um 1º de abril quase. Um bom dia para o senhor, muito obrigado, agradecemos aí esse carinho e atenção e o tempo dispensado aqui para nos ajudar nessa difícil e longa tarefa de esclarecimento, principalmente nesses tempos de polarização, o que é bom para colocar aqui para a população pontos divergentes de todos, né? Cada convidado pensa de uma forma, então a gente traz todos justamente por isso. Muito obrigado pela colaboração importantíssima do senhor nessa manhã. Muito obrigado, Cláudio, muito obrigado, Aloysio. Foi um prazer conversar com vocês aqui mais uma vez. E, poxa, precisando, é só me ligar, que a gente conversa de novo.
Opa, que bom. Aloysio. Agradecer a entrevista, acho que foi muito didática. Na verdade, o Frederico ele traz essa base de estudos dessa relação civil-militar, que no Brasil sempre foi muito complicada, né? Sempre foi muito complicada. Vamos fazer agora completar 200 anos, né? Bom, a figura de Dom Pedro, quer dizer, você tem essa coisa da necropolítica também, o coração dele aqui, que o Frederico falou. E essa tensão, né? Essa tensão. Eleição, acho que a única tensão que deveria existir é a expectativa do voto na urna, né? Não deveria ter outra tensão. Ou a próxima pesquisa, ou aquele que cobriu a eleição, vão fechar a lista ali da LERJ da Câmara, que você cobra a eleição, o Nogueira comeu também faz muito tempo. Essa tensão positiva que você deveria ter. Não, se vamos ter ou não, um golpe militar. Enfim, e acho que o estudo do Frederico, que se especializou nas questões brasileiras, que tem N exemplos, desde a proclamação da República, no nosso primeiro golpe militar, né? Passando depois por República, Revolução de 30, Getúlio 54, 64, a gente está sempre recorrendo dessas coisas, infelizmente, né? Esperemos que as tensões dessa eleição sejam aquelas que eu citei aqui, né? Pela próxima pesquisa, pelo voto na urna, e não se a gente vai ter ou não um golpe. E agradeço demais pela entrevista e queria lembrar também que tem aqui perguntas feitas pelo Maurício Batista, que eu fui ver agora aqui, e o Edmundo Siqueira, são ouvintes aí do programa. Edmundo também é blogueiro do Folha 1. Peço desculpa por não tê-las feito, mas quando eu fui ver as perguntas, já tinha passado do assunto, então ficou difícil voltar. Tá bom? É isso, Frederico. Obrigado pela entrevista. Obrigado mais uma vez, e a todos aqueles que nos ouviram. Qualquer coisa, estou na UF, podem passar lá, a gente conversa mais. Tá certo. Obrigado pelo convite também. Nogueira, o áudio. Agora sim. Não, obrigado pelo convite de ir à UF, sempre prazer pra gente. Boa sorte aí, professor. Bom trabalho e obrigado por hoje, mais uma vez. Bom dia a todos. Bom dia, conversamos aqui ao vivo com o professor Frederico Sá, cientista político, professor da UF e pesquisador da relação civil-militar. Deixou aqui suas impressões e suas posições com relação à ciência política desse momento. Sim, Aloysio. Posso só terminar com uma coisa que eu fui falar do Edmundo e do Maurício, eu esqueci. Claro. Eu citei aqui Cazuza Cazuza, aí você descobriu que o Frederico também gosta de música, inclusive gosta de o rock um pouco mais pesado do que eu. Metal, né? Tô falando de Sepultura. Mas a letra de Cazuza, que eu fiz menção aqui numa pergunta, é Copacabana o título, né? E tem um verso que ele diz assim: Copacabana, você não me engana com seus travestis e generais de pijama. Profético Cazuza. Profético. Só não sei se os caras vão estar de pijama, né? Mas vamos ver. Bom, meu caro Aloysio, amanhã estaremos de volta. Feriado é só para os fracos aí, né? Para nós aqui, 6 horas da manhã, já está 7h25, né? Estaremos aqui ao vivo com o nosso Folha no Ar e com dois excelentes convidados amanhã. Vamos estar aqui com o Arthur Sofiati, né? E além do Arthur Sofiati, também vamos ter um outro historiador, o Eugênio Soares, obrigado. Eugênio Soares conosco aqui amanhã, com esse tema também de 7 de setembro e política, essa coisa toda. Aí fala um pouco também da origem histórica da data, né? Sim. Falar um pouco, umas coisas que vale a pena ser comentadas, né? Não tenha dúvida. Até o Frederico falou do imperador português, os ingleses tiveram um papel muito grande, o Cochrane, né? Eram mercenários, né? O John Taylor, que virou João Taylor, vai morrer no Rio de Janeiro
20 anos depois já da Guerra da Independência. John Taylor ele estava na Batalha de Trafalgar ao lado de Nelson, que é o almirante Nelson, que é o grande herói das guerras napoleônicas, que está lá na Trafalgar Square, né, lá em Londres, tem a estátua dele lá em cima com uma netinha do braço. Então, são coisas interessantes para a gente falar aqui, abordar um pouco dessa história. Porque, a verdade, a independência do Brasil é meio que fruto das guerras napoleônicas, né? Vamos tratar um pouco disso amanhã. Para quem não conhece aí... O Brasil, como da América Espanhola também. Quando Napoleão domina a Espanha e bota o irmão dele como imperador fantoche, as colônias todas daqui da América Espanhola decretam independência, né? Então tem muita influência disso. E esse Napoleão foi o cara, né? Nossa. Tinha um poder de comandar um exército como ninguém, né? Ele foi imperador, foi rei do Egito. Não, ele não foi rei do Egito. Não, rei não, mas ele não é rei. Ele dominou o Egito por um tempo, né? Não, ele, na época ainda, antes de assumir, na época do diretório, foi a época que ele ascende, antes de assumir o poder, ele ascende politicamente. Os militares, depois da morte do Robespierre, passaram a ter grande influência na Revolução Francesa. E ele, como militar brilhante, ele ascende junto. Sim. Ele faz guerra contra os ingleses pelo Egito. Pelo Egito, né? Mas ainda não era o imperador Napoleão, era só um general. Sim. Pelo papel de destaque que ele teve entre os militares, ele vai ascender a condição depois de chefe de Estado e se proclama imperador, né? E pega a coroa do Papa, em vez de aceitar o Papa na cabeça dele, pega a coroa e bota na cabeça dele. O direito divino era dele próprio, né? Que força, né, rapaz? Que loucura. E ele na América do Sul, e no continente europeu, na Ásia, o cara tinha uma condição de locomoção fantástica naquele tempo que não tinha as tecnologias de hoje. Eu acho a história dele extraordinária. Bom, mesmo que não concorde com algumas coisas de força que ele usa, mas estou falando da técnica sobretudo de estar em pontos diferentes e com conquistas, né? Até a forma que ele fugiu da cadeia também é interessante. Meu caro Luiz, um bom dia para você. Amanhã ele fugiu da cadeia, ele fugiu do exílio, do primeiro exílio. Do exílio, né? Era uma ilha, não era? Rapaz, quem conhece de história aqui é você. Eu sou mal e um aluno. Botaram ele no Mediterrâneo, ele voltou, botaram ele no meio do Atlântico. Não tem jeito. Ele arrumou uma treta lá. Ele volta ainda e o imperador, só para terminar, o imperador lá que botaram lá, a Inglaterra, a Prússia e tal, mandou um ex-general dele, se pisar em solo francês, fuzila. O general, se não me engano, é o general Bernadotte, se não me falha a memória. Posso estar errado. Ele chega pelo escalé, vai descer, aí o general chega e chama ele de imperador, só deu pisar em solo francês, tem ordem para executar o senhor. Por isso não seja, ele pisa no solo e ele ordena o pelotão de fuzilamento dele. Preparar, apontar fogo. Ninguém dá um tiro e com esse pelotão ele reconquista a França. Impressionante, né? E vai perder finalmente o Waterloo. Né? Waterloo. Mas é confiar muito em si mesmo, né? Rapaz! No 80 cara tinha um que não ia com a sua, né? Podia ter tirado nele. Vai que um ali dá ruim. Leva o negócio a sério. Aí já era. Bom... Muito bom, muito bom. Amanhã, então, vou usar aqui os termos do Edmundo Siqueira para fechar o programa. 2 de amanhã, assim como o de hoje também, 2 convidados que dá para fazer juízo de valor antes de acontecer a entrevista. Vai ser sensacional. Tenho certeza que assim como hoje, amanhã também não será diferente. Aloysio, bom dia. Professor, mais uma vez, obrigado aí pelo carinho. Bom dia, até a próxima. Se Deus quiser. E a gente volta então às 7h25 amanhã no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com o apoio de Green Energia Solar.